O principal critério para a seleção das obras dessa exposição sobre o Sol da Bahia foi fazer um mergulho nos anos formativos do Mário Cravo Neto. Antes de ele se tornar um fotógrafo reconhecido, para mim, como curador dessa mostra, me interessa muito o período que dá o início, que floresce o potencial criativo de cada artista. Eu brinco dizendo que é como você olhar para uma casa e comparar ela com a planta baixa da casa. Então, os anos formativos é sempre a forma como você melhor vai entender a obra contemporânea do artista, olhando justamente para o início da carreira dele. Esse período, ou melhor, esse recorte entre 1968 e 75 foi um momento muito experimental na carreira dele. Ele, por já ser filho de um artista plástico muito reconhecido na época, o pai dele, o Mário Cravo Júnior, esse período realmente estabelece uma emancipação simbólica da figura paterna do pai dele como artista. Então ele experimentou muito. Ele esteve em Nova York em 69 até o ano 70, 1970, ou seja, ele passou 1 ano e meio, e foi lá que ele realmente foi apresentado a outras linguagens artísticas, como a arte conceitual, a arte experimental, a arte orgânica, o land art, cinema e a fotografia. Apesar dele já ter começado a fotografia aqui, foi realmente em Nova York que ele realmente abraçou a fotografia como uma possibilidade real, porque aqui na Bahia ainda era uma linguagem pouco legitimada dentro das artes plásticas. A Bahia, ela obviamente, mesmo ele estando em Nova York, a Bahia faz parte do DNA dele, faz parte do amadurecimento, da formação dele como pessoa. Então, mesmo em Nova York, em contraste com a Bahia, um contraste absoluto, abismal, uma cidade vertiginosa, cinza, toda de concreto, e uma Bahia poética, arquétipica daquela época, dos anos 60, isso sempre existiu ainda dentro dele. Então a natureza está presente, o orgânico está presente, o mar está presente. Então, por exemplo, na mostra aqui a gente tem uma série que retrata o mar, a gente tem uma série de pinturas que retratam o mar, a gente tem uma série de fotografias, de esculturas que ele fez até no período em Nova York e continuou no Brasil após 1970, que é uma série que ele chamava de terrário, que eram sistemas parcialmente ou totalmente fechados dentro de um ecossistema entre o construído e o orgânico. Então eram caixas de acrílico com terra e plantas dentro, que simbolizava justamente esse duelo entre a Bahia da natureza e os Estados Unidos do concreto. Para mim, quanto filho, foi um prazer enorme fazer a curadoria dessa mostra, porque desde que o Mário Cravo faleceu em 2009, e a gente está agora em 2025, então a gente já tem aí 16 anos da partida do Mário. Logo após sua morte, a família estabeleceu o Instituto Mário Cravo Neto, e o propósito do Instituto é justamente pesquisar o acervo, além de preservar, mas pesquisar o acervo, colocar uma nova ótica sobre o trabalho dele, fazer novos recortes. Então, novos recortes que ilustrem novas linguagens, novas possibilidades que não foram necessariamente aqueles que o artista traçou enquanto vivo era. Então, para mim, quando eu olho para o trabalho dele, eu também estou olhando para a minha história, como pessoa, como filho, como criança que nasceu nesse contexto, pelo bem, pelo mal. Eu nasci nesse contexto, então entender o acervo dele, que é um acervo extremamente íntimo, e essa mostra é uma mostra muito íntima, muito pessoal, muito fechada em torno do núcleo intimista dele. Eu também estou aprendendo um pouco sobre a minha vida, Então é algo que eu considero muito importante para mim também. Eu acredito que todas as obras nessa mostra, elas têm
uma paridade enquanto a serem emblemáticas e a importância delas. Não é uma exposição muito grande, né? A gente está tomando conta aqui do primeiro andar do conjunto da Caixa aqui em Salvador. Então a seleção ela foi muito restrita a obras que eu considero muito importantes, né? Então, ou seja a série em preto e branco, que são mais ou menos 14 ou 16 imagens em preto e branco que ele fez no Recôncavo Baiano, logo ali em torno de 68, e os primeiros anos que ele voltou para o Brasil em 71, 72, 73. Quanto às pinturas, quanto às esculturas, cada núcleo aqui dessa mostra, ela representa uma forma destilada do trabalho que ele estava desenvolvendo, Então, eu acredito que todas as fases aqui, incluiria inclusive os filmes, são todos de igual importância e são emblemáticos da mesma forma. É uma boa pergunta, né? Falar sobre o legado que ele deixa para as gerações atuais. Hoje em dia, não só hoje em dia, mas sempre, né? A arte ela foi pautada por temáticas, né? Então, sempre era uma questão cíclica, né? Sempre haviam temáticas e pautas a serem discutidas dentro do núcleo artístico de todo o planeta. Naquela época não era diferente. Assim como hoje, né, a gente tem pautas identitárias, LGBTQIA+, indígenas. Nos anos 60 para 70, a pauta mais importante da época era sobre a ecologia e a sustentabilidade. E isso a gente percebe muito bem aqui nessa mostra sobre o Sol da Bahia, porque ele retrata, ele está sempre colocando em atrito o construído e o orgânico, o cinza e o azul, o vertiginoso e o borbulhoso, vamos dizer assim, do mar, né? Mas, mais do que isso, eu acho importante, quando se fala sobre o legado do Mário Cravo, não é só olhar sobre a ótica de um período determinado, como é essa mostra aqui, mas sim olhar para toda a vida dele. Ele faleceu com 62 anos de idade, começou a fotografar com 20 anos de idade. Ou seja, ele teve uma carreira extensa. E o legado dele é justamente isso, né? Que apesar de existirem as temáticas, né, onde as pessoas hoje em dia se inserem e acham que porque elas podem se inserir nessa temática, elas necessariamente vão ter um bom argumento, elas vão ter uma boa obra de arte, e nem sempre é assim, né? Eu acho que o grande legado do Mário Cravo é o de poucos artistas, é que ele persistiu com a arte desde uma época embrionária, né? Uma época onde ele teve que se desvencilhar da figura paterna, e para muitas pessoas acham que isso é uma facilidade. Ao contrário, eu diria que isso foi a grande dificuldade da vida dele. Então ele se emancipou, se separou da figura paterna, né? Criou a própria vida dele, viveu com muita dificuldade da arte, foi um dos primeiros fotógrafos do Brasil a colocar a fotografia, que, como eu falei antes, era pouquíssimo legitimada aqui no Brasil como linguagem artística. Ele a inseriu no mercado de arte, passou a viver disso e traçou uma carreira até a maturidade, 62 anos de idade. Então, assim, o grande legado é esse, é que você só pode ser um artista se você realmente persistir. E eu acrescentaria no meu próprio trabalho como fotógrafo, que fazer uma fotografia boa é fácil, qualquer um pode fazer, todo mundo tem o dom de olhar, todo mundo vai ter o bom gosto de ver algo belo, algo feio e querer enquadrar aquilo. O difícil é fazer uma narrativa, é construir um portfólio, é construir uma história dentro disso tudo. Essa é a grande dificuldade. E um fotógrafo, um artista que consegue manter este equilíbrio ao longo de décadas e décadas, esse é o artista que deixa um grande legado. O caminho que o Mário Cravo Neto traçou para uma emancipação, uma independência artística não foi nem fácil e nem curto, né? É como você vê uma criança, um filhote de um chimpanzé. O chimpanzé vai olhar para o pai e para a mãe e vai imitar. O chimpanzé pega uma pedra, bate num coquinho para abrir o coquinho. O filhote vai fazer a mesma coisa. E assim nós, Homo sapiens sapiens, humanos, somos também.
O Mário Cravo Neto nasceu dentro da casa de um artista plástico, né? O pai dele, o escultor Mário Cravo Júnior. Então é natural que o trabalho dele, quanto a um jovem artista, ainda tivesse uma linguagem muito próxima da linguagem do pai, que foi escultura. Então ele fez escultura desde o início da vida dele, com 15, 16 anos de idade. Esculturas que você mal vê a diferença entre o que era dele e o que era do pai, que era basicamente uma imitação, até meados dos anos 80, que ele ainda persistiu em fazer escultura, mas já numa linguagem completamente diferente, uma linguagem de escultura bidimensional, né? Que já se alinhava com a linguagem da fotografia dele. No meu caso, eu realmente tracei um caminho completamente inverso. E eu fui morar longe da minha figura paterna desde cedo. Então, assim, para mim escolher a fotografia também foi uma espécie de busca por afeto da figura paterna, de ter uma razão, ter uma justificativa para procurar a figura paterna. E assim foi feito. E demorou muitos anos, inclusive, para eu entender que a fotografia realmente foi uma escolha assertiva para mim. Durante os primeiros vários anos da minha jovem carreira na época, eu ainda tinha muitas dúvidas se realmente era o caminho que eu queria, porque eu sabia desde sempre, desde o início, que era um chamado, né, de uma criança, de um jovem, né, à procura da figura paterna. E eu encontrei na fotografia esse caminho para buscar isso. Eu acredito que o subsídio, né, de grandes empresas, e nesse caso aqui eu gostaria de enfatizar a Caixa Econômica Federal, em subsidiar e difundir a arte verdadeiramente plural, é uma das coisas mais importantes que a gente tem aqui no nosso país. E não só isso, mas não só a difusão da fotografia, da arte, da fotografia, da linguagem teatral, toda a arte de uma forma geral, mas a forma como a Caixa Cultural insere a acessibilidade, né? Acessibilidade à leitura em braille, à audiodescrição, são aspectos, né, que você vai em países ricos, dito culturalmente mais avançados do que o nosso aqui, como a Europa, você vai ver que não tem quase nenhuma acessibilidade, não tem legenda em braille em museus, né? Então, assim, a gente está realmente na vanguarda desse movimento, né, de inclusão, o que eu acho fundamental. Assim como eu acredito ser fundamental que empresas que trabalham com o público, no caso de um banco, por exemplo, usem parte desse rendimento para retribuir à população um acesso plural e democrático à arte.